A exposição de Marcos que eu estou fazendo durante este ano com a igreja possui duas características. A primeira é que nós estamos nos baseando na ênfase da proclamação do Evangelho e do serviço ao reino. Proclamação e serviço são as duas ênfases que encontramos no Evangelho de Marcos. Então, algumas mensagens se referem ao que acontece quando a igreja proclama o Evangelho e outras mensagens se referem ao que acontece quando servimos ao reino. A segunda característica é que não é uma exposição seguida versículo por versículo, como às vezes eu já fiz aqui. Nós estamos selecionando alguns textos indicativos e a partir desses textos indicativos estamos caminhando ou para falar da proclamação ou para falar do serviço. Hoje eu quero ler um outro grupo de textos com vocês para que nós falemos sobre o serviço que prestamos ao reino da seguinte ótica: a melhor maneira de servirmos ao reino de Deus é pensando como Jesus pensava. É com a mente de Cristo. Há vários apelos, muito especialmente do apóstolo Paulo, quando ele diz que nós devemos ter a mente de Cristo, ou a maneira de Jesus ver as coisas, a maneira de Jesus pensar, a mentalidade de Jesus. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, e se a igreja, quando serve ao reino, está como corpo de Cristo fazendo o que Cristo faria aqui se estivesse aqui, é óbvio que um dos primeiros passos para nós fazermos aqui o que Cristo faria é pensarmos como Ele, é termos a mente de Jesus, é termos a sua mentalidade. E no Evangelho de Marcos, o que Jesus pensava é exposto grandemente nos textos em que ele se chocava com as opiniões da religião institucional da época, que era o judaísmo, muito especialmente nas manifestações dos fariseus e dos mestres da lei. Então há um trecho de Marcos em que Marcos juntou ali várias polêmicas de Jesus com os fariseus e os mestres da lei. E o que Marcos está querendo mostrar quando ele junta aí o que Jesus debatia com os fariseus e mestres da lei é que os fariseus e os mestres da lei, por mais que achassem que estavam sendo fiéis a Deus, não estavam pensando como Jesus pensava. E é o que pode acontecer conosco. A gente pode achar que estamos abafando com Deus, ou que a nossa religiosidade é o que de melhor expressa a nossa compreensão de Deus. E aí, de repente, alguma coisa que aprendemos no Evangelho com Jesus nos mostra que nós estávamos equivocados, que aquilo não está em concordância com a essência do que Jesus queria. E por isso aconteceu algumas vezes, e os fariseus e mestres da lei foram ficando tão incomodados, que chega um momento em que o Evangelho de Marcos diz: e se juntaram e começaram a planejar a morte de Jesus. Porque para eles ficou tão incômodo o que Jesus falava, porque se chocava tanto com todos os tradicionalismos e dogmatismos que eles defendiam, como se fosse a verdadeira face de Deus, que chegou um momento em que eles não aguentaram. Ou ele vai acabar com a gente, ou a gente acaba com ele. E por isso eles começaram a planejar a morte de Jesus, como diz Marcos. É muito incômodo para a gente, quando a gente passa a vida inteira acreditando que alguma coisa vem de Deus, a gente descobrir que não vem. Que é coisa da cabeça da gente. Que é só religião. Que é só tradição religiosa. A gente fica incomodado quando a gente começa
a ter questionamentos do Evangelho sobre certas posturas nossas, e a gente descobre que aquilo não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, é religiosidade vazia, é tradicionalismo inócuo. E aí a gente fica incomodado a tal ponto que provavelmente nós faríamos a mesma coisa que os fariseus fizeram. Vamos dar um jeito nesse camarada porque ele está nos incomodando demais. Eu não tenho dúvida nenhuma dúvida, de que se Jesus viesse na Idade Média, ele seria morto pelos católicos, porque a Igreja Católica encalhou na Idade Média. Mas se viesse hoje, seria morto pelos protestantes, porque os protestantes estão voltando para a Idade Média. A Igreja Católica encalhou na Idade Média, mas os protestantes estão voltando para a Idade Média. E eles crucificariam Jesus hoje. Representantes de várias denominações evangélicas ficariam incomodadíssimos com o que Jesus diria a eles, sobre o que pensam e sobre o que fazem, e iam com certeza planejar a morte de Jesus também. Eu ponho a minha mão no fogo como isso aconteceria hoje. Se um desses evangélicos tivesse desconfiança de que Jesus prejudicaria a audiência deles na televisão, Jesus ia para a cruz sem pensar duas vezes. Se um desses evangélicos tivesse desconfiança de que Jesus diminuiria o número de entradas de ofertas nas igrejas dele com o que ele dissesse, ia para a cruz. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Aquele monte de pastor ao pé da cruz dizendo, crucifica, crucifica. Eu consigo ver até alguns. Eu consigo até ver a cara de alguns no pé da cruz gritando, crucifica-o, crucifica-o, se tivessem os seus interesses ameaçados por Jesus. Então o que eu quero dizer para vocês hoje é que nem sempre o que cristãos pensam é o que Jesus está pensando, como nem sempre o que os fariseus ensinavam era o que Jesus ensinava. E nessas polêmicas de Jesus com os fariseus, eu quero ler com vocês algumas delas agora, tá bem? Vamos começar com Marcos capítulo 2, versos 6 e 7. O nosso objetivo é saber como Jesus pensava para nós servirmos ao reino como Ele espera que sirvamos. Marcos 2, versos 6 a 7. Esse é o texto do paralítico que foi levado a Jesus na maca pelos 4 amigos. E quando ele chega lá diante de Jesus, Jesus vê a fé do homem e diz, os teus pecados estão perdoados. Aí no verso 6, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Fica muito claro aqui que eles entendiam que Jesus não era Deus. Não criam que Jesus fosse Deus. Por isso eles estão dizendo, como é que ele pode dizer que os pecados estão perdoados? Mas aí Jesus reage e diz, olha, o que é mais fácil? Dizer a alguém, os seus pecados estão perdoados, ou dizer a alguém, a um paralítico, anda? Para mostrar para vocês que quem pode o mais, também pode o menos. Se eu posso perdoar pecados, o que ninguém pode, eu posso também fazer ele andar. E ordenou que ele andasse, e ele saiu andando. Então fica muito claro nesse texto que para Jesus, o objetivo principal da sua vida, ele curou muita gente, como nós vemos no Evangelho, mas o objetivo principal dele é a salvação dos pecados. Foi a primeira coisa que ele fez. Aquela fé do paralítico serviu para ele voltar a andar, mas principalmente serviu para dar-lhe a salvação eterna. Por isso, primeiro Jesus começou falando do perdão dos pecados. A polêmica seguinte ainda está no capítulo 2, verso 16. Essa é
a questão do chamado de Levi para seguir Jesus. Aí Mateus, que é Levi, fez um banquete para Jesus, para agradecer Jesus pelo que Jesus fizera por ele. E ali no meio da comilança, os fariseus, no versículo 16, dizem assim: quando os mestres da lei, que eram os fariseus, o viram comendo com os pecadores e publicanos, porque Mateus era publicano, cobrador de imposto, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Porque a palavra fariseu já quer dizer isso, separado. Os fariseus achavam que eles eram separados dos outros, extremamente santos, a ponto de não poder encostarem. Quando nós estávamos em Israel, eu vi aquele pessoal do judaísmo mais conservador, os ortodoxos, com aquele chapéu preto, aquele terno preto, andando muito, a gente vê muito ali. Mas eu percebi que eles, quando estavam andando pela calçada, eles iam pelo cantinho e às vezes passavam até por cima dos gramados e não andavam pela calçada. Aí eu perguntei para a nossa guia, Ruth, escuta, por que esse pessoal não anda na calçada, vai pelo cantinho e tal? Porque eles não sabem, eles podem encostar em alguém que seja um gentio, e eles estão indo para o templo de Jerusalém, lá para a muralha do templo, para o muro das lamentações. Então eles não querem encostar em nenhum gentio, podem encostar numa mulher menstruada, então eles não querem se contaminar, porque eles estão indo para o muro das lamentações. Então eles vão pelos cantinhos para não encostar em ninguém e não perderem a pureza. Então os fariseus se sentiam assim, não entendiam como é que Jesus se sentava com prostitutas, publicanos. Jesus se sentava não era para se divertir com eles, Jesus se sentava era para salvá-los, para mudar a vida deles. Mas eles não entendiam isso, e aí fizeram essa pergunta. E a gente começa a ver aqui que os judeus, os fariseus, achavam mesmo que eles podiam se auto-justificar diante de Deus. A resposta que Jesus dá é o seguinte: olha, quem precisa de médico são os doentes. Quem acha que está bom não precisa de médico. Então eu vim para quem sabe que está doente. Quem pensa que está bom não precisa de mim e nem me quer. A terceira polêmica está ainda no capítulo 2, versos 23 e 24. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? E aí vem Jesus dizendo: o que é mais importante no sábado? Salvar uma vida? Se vocês tivessem um animal quase caindo no abismo, vocês não iam lá salvá-lo? E se vocês salvam um animal, por que não dá comida para alguém que está com fome? Bem, o que fica claro nessa polêmica é que os fariseus colocavam a instituição do sábado acima de tudo, a lei ritual acima de tudo e até mesmo acima da vida humana. E para Jesus, a vida humana está acima de tudo. E a última polêmica acontece no verso 22 do capítulo 3, quando os fariseus, no verso 22, dizem assim: os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Aí Jesus diz: escuta, como é que o diabo vai expulsar o próprio diabo? Como é que ele está combatendo ele mesmo? Se eu sou um agente do demônio, como é que eu combato o demônio? E aí no verso 27 ele diz: olha, o que acontece é que ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem antes o amarrar. Só então poderá roubar a casa dele. Jesus está dizendo: olha, eu vim para saquear a casa do demônio. Eu vim para saquear a casa do diabo. Mas para saquear a casa dele e libertar aqueles que estão presos aqui, primeiro eu o amarro. E é isso que eu estou fazendo, mostrando a vocês que eu tenho poder para amarrá-lo. Vai ver que foi daí que surgiu aquela expressão: está amarrado, né? Pois é. Bem, deixe-me fazer aqui
rapidamente, apenas para a gente não terminar mais tarde do que o devido, algumas aplicações muito práticas dessas 4 polêmicas. Eu disse para vocês que a gente serve melhor o reino quando a gente pensa como Jesus. E nessas polêmicas, Marcos está mostrando que Jesus pensava diferente dos fariseus. Jesus normalmente pensa diferente dos religiosos. Normalmente Jesus se distingue da instituição religiosa naquilo que às vezes ela enfatiza, nem sempre são as mesmas ênfases de Jesus. Mas daqui a gente pode, pelo menos nesses 4 textos, nessas 4 polêmicas, aprender 4 coisas. A primeira é a seguinte: o perdão dos pecados para Jesus era o mais importante. O homem caído, pecador, condenado, ele até curava, dava vista a cegos, fazia paralítico andar, mas tudo isso para mostrar que ele tinha poder para perdoar pecados. É o mesmo raciocínio que ele fez. Quem faz o mais pode fazer o menos. Se eu posso perdoar pecados, eu posso também dar vista. Se eu sou Deus para tirar do inferno, eu sou Deus para fazer andar. Tudo bem. Mas o importante para Jesus é isso. Eu sou Deus para perdoar. Essa é a essência do que Jesus estava querendo mostrar. Uma pessoa pode voltar a ver, pode voltar a andar, mas se ela não tiver o seu pecado perdoado, ela está condenada e vai vendo e andando para o inferno. O que Jesus veio fazer mesmo foi perdoar o pecador. E aqui a grande lição de quem pensa com a cabeça de Jesus é a seguinte: quem foi perdoado por Jesus não pode, em hipótese alguma, se negar a perdoar. Quem conheceu o perdão de Jesus, quem conheceu a graça de Jesus, quem foi salvo pelo perdão de Jesus, não pode carregar mágoa no coração contra ninguém, a não ser carregar consigo a disposição sempre aberta de ter misericórdia e perdoar. Quem conhece a graça de Deus e sabe que a graça de Deus coloca o perdão em primeiro lugar, não pode viver ressentido contra ninguém. As amizades só se salvam se houver perdão. Relacionamentos de pais e filhos só se salvam se houver perdão. Relacionamentos de cônjuges, casamentos só são salvos se houver perdão. E o relacionamento entre irmãos só dá certo se houver perdão. Então, a primeira coisa que alguém que quer servir ao reino, servir a Deus, deve aprender é essa: se para Jesus o perdão está acima de tudo, para nós não há como vivermos sem a disposição de perdoar. A segunda lição, agora em cima da segunda polêmica, quando os fariseus reclamaram que Jesus comia com publicanos e pecadores, Jesus: olha, enquanto vocês estiverem tentando se mostrar bonzinhos para Deus, a coisa não vai dar certo. Então, a segunda coisa que alguém que serve o reino precisa lembrar e pensar como Jesus é o seguinte: autojustificação nenhuma pode fazer a nossa comunhão com Deus. É só a graça. Quando reconhecemos que nós não temos nada para oferecer e só vivemos pela graça, a gente se joga nos braços da graça. Eu não mereço nenhuma bênção, porque eu não tenho como me auto-justificar diante de Deus. Deus me abençoa pela graça, então eu me jogo e me lanço na sua graça e fico ali esperando para ser abençoado. Eu não mereço entrar no céu,
Eu não mereço vida eterna. O que eu, Carlos Novaes, mereço é inferno e condenação. E por saber disso, até o último momento da minha vida, até o meu último suspiro, a única coisa que me resta é me jogar nos braços da graça de Deus e confiar que o que Jesus fez foi suficiente e acreditar nisso, porque de mim não tenho como fazer nada. Quando a gente começa a achar que podemos fazer algo para Deus, para nos auto-justificarmos, a gente coloca a graça de lado. Vida de comunhão com Deus é essencialmente vida de confiança. A gente não vê e confia. A gente não toca e confia. A gente não sabe e confia. Quem é que sabe aqui o que vai acontecer com você daqui 2 minutos? Quem é que sabe aqui o que vai acontecer daqui 1 ano? Quem é que já viu Deus? Quem é que já o tocou? Quem é que sabe alguma coisa por experiência própria do que vem depois da morte? Ninguém. Nós não sabemos nada, absolutamente nada, apenas confiamos. Por isso a Bíblia diz, é um relacionamento de confiança, essencialmente de confiança, é pela fé que nós nos relacionamos com Ele. Sabendo que não temos nada a apresentar, lançados, jogados e abandonados nos braços da graça de Deus o tempo todo, ou a angústia não acaba. A terceira lição que a gente aprende na terceira polêmica, que foi a polêmica de terem o sábado lá conspurcado por causa da colheita de milho dos apóstolos. O sábado ainda hoje é importante para os judeus, né? Eles o guardam. Tem muito batista que nunca vai a programação nenhuma da igreja de sábado. Tem batista que guarda mais sábado do que judeu, isso aí pode ter certeza. Mas, quando você vai a Israel, por exemplo, você não aperta nem os botões do elevador. Eles já estão programados para parar em todos os andares, porque apertar o botão do elevador já é produzir alguma coisa, e no sábado você não pode produzir nada. Então eles levavam isso muito a sério. E Jesus permite aos seus discípulos que colham espigas. Qual é a lição que a gente aprende? Jesus não aceita legalismo. Jesus vê o coração da lei. Qual é o coração da lei na questão ritual do sábado? O sábado é um mandamento ritual, não é um mandamento moral como querem os adventistas, é um mandamento ritual. É o mandamento ritual que está dentro dos 10 mandamentos, mas se torna um mandamento moral quando eu penso que não é o sábado que importa, é como eu uso a minha vida para louvar a Deus, mesmo no meu lazer. Assim como o meu corpo é templo do Espírito e não há mais necessidade de templo para encontrar Deus, o sábado também não é dia sagrado. A gente se reúne no domingo só porque Jesus ressuscitou no domingo, mas se um dia baixarem uma lei dizendo que nós somos proibidos de nos reunirmos no domingo, para mim tanto faz, porque para mim qualquer dia é dia de louvar a Deus. Então, esse legalismo que a gente às vezes se agarra, ele nos mata, e às vezes mata outros. Tem gente que está se explodindo para matar outras pessoas por causa do legalismo, como vê a face de Deus. Jesus não aceitava legalismo, ele veio para enfatizar a essência da lei. Legalista não tem lugar com Jesus. Ele ridiculariza o legalista. E a última coisa para encerrarmos. Quando Jesus Cristo diz, olha, eu vim saquear a casa do mal. E amarrei. O dono da casa está amarrado. Eu invadi a casa dele e vim saqueá-la para salvar vocês. O mundo caído é dele, mas eu invadi o mundo caído para salvar vocês.
Vocês não pertencem mais a Ele, vocês agora pertencem a mim, diz Jesus. Então olha o seguinte, esses crentinhos, sabe, essa gentinha que não conhece nada de evangelho, que fica morrendo de medo do mal olhado do vizinho, sabe? Que passa longe daquele prato de galinha depenada debaixo da árvore, que estremece quando sabe que alguém foi botar o nome dele na boca do sapo. Esse pessoalzinho vive um inferno. Pois olha só, o diabo não tem mais nenhum poder sobre nós a partir do momento em que nossa vida está nos braços daquele que é o Senhor do universo. Nem para que eu peque. Porque vocês sabem quando é que eu peco? E peco, para quem não sabia, quando nós pecamos, porque vocês também pecam. Vocês sabem quando é que nós pecamos? Quando a gente dá vazão para o que a gente quer, para os desejos. O desejo da raiva, o desejo do roubo, o desejo do adultério, o desejo do sexo ilícito, o desejo do exagero, seja qualquer desejo. A maior prova de que nós somos seres caídos são esses desejos que habitam dentro da gente. Eu já tenho dito isso. Não é o que a gente faz, é o que a gente deseja que mostra que nós somos pecadores caídos. Você nunca matou ninguém, mas vai lembrar de quantas mortes você desejou. Quanta gente que você gostaria que simplesmente sumisse da face da terra. Eu sei. Então não é o que a gente faz, é o que a gente deseja que mostra que nós somos seres caídos. A gente peca porque a gente quer. A única coisa que o diabo faz, porque sabe que nós temos o desejo, é mostrar uma oportunidade. Mas tem gente que nem o diabo tem o trabalho de mostrar oportunidade nenhuma, porque ele cava. Nem esse trabalho com muita gente o diabo tem, porque a pessoa vai doida atrás da oportunidade. Aquele que é nascido de Deus, diz João, não vive pecando e o maligno não o toca. Nem a morte, nem os anjos, nem qualquer outro poder na terra, diz Paulo, poderá nos tirar dos braços daquele que nos salvou. Então é o seguinte, o que o diabo pode fazer por você é só te cercar. É só colocar as armadilhas. É só tentar te oprimir com as circunstâncias. Mas você não está mais sob o poder dele. Você está no poder do Espírito e salvo pelo sangue de Jesus. É só o que você deixa que acontece. Se ele traz uma grande aflição sobre a sua vida, você só se revolta contra Deus se quer. Você só se desanima se quer. Ele aponta e mostra, mas você só entra no que ele aponta e mostra se você quiser. O problema é seu e do que você é. Porque nem esse poder ele tem sobre você. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. E ele é que saia da frente porque nós passamos com o poder do Espírito Santo. É isso que acontece. Essa manhã, se você quiser servir ao reino, lembre-se disso. Primeiro, o perdão está acima de tudo. É preciso perdoar se fomos perdoados. Segundo, nossa relação com Deus é pela graça e confiança na graça. Não há nada que possamos apresentar a Ele. O que a gente serve no reino não é para ter nada de volta. É por causa do que Ele já fez na cruz por nós. Terceiro,
Nós não devemos começar a vida cristã como publicanos e depois nos tornarmos legalistas fariseus, que é o que muitas vezes acontece. A gente começa a vida cristã como um publicano arrependido e aí vai se transformando no tribunal do mundo e se torna um coração empedernido pior do que fariseu. Não devemos deixar que isso aconteça conosco, porque quem pensa como Jesus abre mão de qualquer legalismo para dignificar a vida por quem Jesus Cristo morreu. E último, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O diabo já não tem mais a nossa vida. A nossa vida pertence a Jesus. Somos dele. Por isso que ele tem tanta raiva. E por isso que ele quer fazer o que puder para atrapalhar. Porque ele sabe que não pertencemos mais a ele. Nós pertencemos a Jesus. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Eu vou impetrar a bênção final. E nós vamos seguir para as classes de EBD.